Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com Adriano Santos, Doc, especialista em ESG. Me diz, o que é ESG? Então, rapaz, essa sopa de letrinha que as pessoas estão acostumadas a ouvir, estão ouvindo cada vez mais, não é? O E é do inglês, do environmental, que é a questão de meio ambiente, não é? O S de social, de social, e G de governança. O ESG, na verdade, é uma ferramenta que vai estar associada à sustentabilidade. É um negócio poderoso. Minha teoria, que eu vou compartilhar com vocês, é que, para mim, é uma sexta onda que vai mudar a humanidade. Podemos até fazer um exercício aqui, se vocês estiverem dispostos, que lembrar lá da escola. Você teve na questão da sociedade moderna, Marcelo, 5 grandes ondas. Todos 5 grandes ondas. Vamos ver se eu estou certo. Vamos lá, Revolução Industrial, máquina a vapor, eletricidade. Nenhuma dessas 3 ondas que mudou a humanidade voltou. Eletricidade, por exemplo, está mais do que nunca em foco, né? Aí nós tivemos uma 4ª onda que mudou a humanidade, não sei se vocês lembram, vocês devem ter estudado isso na faculdade, que é o Fordismo, produção em massa. Produção em massa. E é uma onda que chegou num patamar tão alto que hoje você tem, por exemplo, uma empresa como a Toyota que produz um carro, você tem uma peça em estoque. Certo. Então é o ápice da onda. A 5ª onda é essa que nós estamos vivendo aqui, ó. Essa aqui é a 5ª onda, que é essa onda da tecnologia da informação. Mudou a vida de todo mundo, a ponto de você ter grandes big techs valendo trilhões de dólares. Só que hoje nós estamos na crista da onda com a inteligência artificial. Ela deve agora, ninguém sabe exatamente o que vem pela frente. Minha opinião, e eu estou bem convicto nas minhas questões com isso, o ESG, a sustentabilidade, é a sexta onda. Vão se criar ecossistemas em volta disso. Empresas vão aparecer. Novas tecnologias vão ser criadas e já estão sendo criadas. Por mais críticas que a gente faça a algumas tecnologias, carro elétrico, algumas coisas que a gente vê que já está ocorrendo, eles estão aí. Uhum. E fazem já parte desse ecossistema. Hidrogênio como energia, essa questão das mudanças mesmo climáticas que nós estamos vendo latente, né? Você, tanto quanto eu, Marcelo, ficou comovido ao ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e não adianta dizer que ali é só uma questão de ter chovido muito. Não, de forma alguma. Não é. Não é isso. Tem muito mais coisa envolvida nisso. Portanto, eu acredito mesmo que o ESG será uma sexta onda em que vão se criar novos conhecimentos, vão se criar mudanças de comportamento. E esse é um aspecto importante quando você vive uma grande onda. Mudança de comportamento. Por exemplo, a tecnologia da informação mudou o nosso comportamento. Nós assistíamos TV. Verdade. Nós não assistíamos um podcast. Tá? Eu nem sei mais ou menos da história do podcast, mas não é coisa de 10 anos. Não, na verdade, surgiu com o Joe Rogan, mais ou menos, não faz nem 3 anos. Olha isso. E mudou o comportamento. Muito, o mundo inteiro. Pessoas veem, ouvem, procuram conhecimento. Essa mesma mudança de comportamento vai existir no ESG. Quer dizer, entenda então, vai existir na questão ambiental, na questão social e na questão de governança. Primeiro que é o seguinte, o capitalismo de acionista, que é o que a gente conhece hoje, Marcelo manja bem desse assunto, Toru também, que é essa questão de meio Maquiavel mesmo, né? Não importa o que eu faça, desde que eu tenha conseguido o que eu quero, fui bem sucedido. O lucro é mais importante que qualquer coisa. Me parece que isso se exauriu. Não dá mais para fazer desse jeito. Pra gente que está aqui do ESG, significa o seguinte: não dá mais para arrancar e não devolver nada. Pegar nada. Não dá mais. Né? Eu preciso agora devolver alguma coisa para a sociedade. Aí talvez os mais envolvidos politicamente com alguma coisa vão dizer, mas e os governos? Cara, a gente sabe da limitação que os governos têm para fazerem isso. A gente sabe disso. Então, a ferramenta ESG
é uma ferramenta para que uma empresa consiga olhar para uma causa e alocar recursos para essa causa. Porque no fim do dia, a questão envolve recurso. E vocês são de mercado financeiro, vocês sabem que não é falta de dinheiro. Não, não é. Não é esse o ponto. Agora, Doc, eu ouvia falar, sei lá, uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, já na Europa se falava bastante sobre ESG. Tinha fundos ou áreas de investimento voltadas para investir em empresas que utilizavam ESG, ou que tinham adotado essas práticas. No Brasil é uma coisa mais recente, tá certo? Como que você chegou nessa parte? Como você chegou no ESG? Rapaz, é até interessante contar essa história para vocês, né? Eu tenho de formação, uma formação na área de saúde, né? Eu fiz enfermagem, depois eu fiz instrumentação cirúrgica, trabalhei muitos anos com a equipe de cirurgia do aparelho digestivo, em especial cirurgia bariátrica. Em 2000, quando começou a cirurgia bariátrica no Brasil, eu estava envolvido com isso. Como vocês já perceberam, as olheiras não são de insônia, mas são de se dedicar. Eu sempre fiz uma teoria comigo, Marcelo, que era o seguinte: nunca coloque teus ovos numa cestinha só. Parece conversa de boteco, mas é verdade. É super verdade. O mercado financeiro é tudo. Alocação, você tem que diversificar. Então eu sempre fui fazendo coisas simultâneas. Então eu fiz enfermagem, depois de um determinado momento fui estudar aviação. A aviação, existem 4 profissões, vamos dizer assim, que a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, regulamenta e fiscaliza. São elas, piloto, comissário de bordo, mecânico de avião e DOV. DOV. Sabe o que é, não? Não faço a mínima ideia. Nem sabia que existia. E, rapaz, não é sabonete, cara. Não é sabonete. Porque eu já cansei de ter essa piadinha do meu lado. Mas o que você faz? Eu sou DOV. Pô, é sabonete, cara? Não é. É o despachante operacional de voo. É uma profissão, é um curso pesado, porque no fim é o seguinte: você vai com o piloto até o piloto de linha aérea, a matéria é a mesma. O piloto sai para voar e você, como DOV, vai ser o cara responsável por todos os cálculos de performance da aeronave. E é de uma responsabilidade muito grande isso aí. Durante todo o voo ou durante a parte de terra? A parte inicial do voo, o monitoramento desse voo, né, do ponto A para o ponto B, e também a questão do pouso lá. Porque tem um fator que é peso e balanceamento, né? Que é o centro de gravidade da aeronave. Você estudou isso na escola, você estudou também, mas vocês não deram bola para isso. O Touro tem gente que não deu bola para isso, quer ver? Vamos lá. O Marcelo sabe de cor. Você estava lá no ensino médio, mas ensino fundamental médio, passando do fundamental para o médio. A professora fazia para você lá um triângulo equilátero, falar para você assim: Touro, nós vamos fazer aqui agora as bissetrizes do triângulo. Já me perdi no triângulo equilátero. E aí você fazia as bissetrizes do triângulo e achava um ponto que chamava-se baricentro. Ok. Esse baricentro é o CG do avião. É o centro de gravidade do avião. Então o avião não é igual ao caminhão. Você vai jogando coisa lá para cima dele e puxa. E vai. Então a profissão de DOV é quem se especializa nisso aí. Entendi. Em toda a parte de planejamento de voo. Então, quais são as matérias iniciais que o despachante operacional de voo estuda? Então regulamento de tráfego aéreo, de voo visual e voo por instrumento. Você tem meteorologia, e não é essa meteorologia que você vê no jornal das 8, de 30 graus amanhã, você vai chover. Não é isso, não. Não, é carta de satélite, é carta SIGWX, são cartas muito específicas. É uma análise meteorológica mesmo. Você estuda motores, você estuda teoria de voo, que é aerodinâmica, e é uma coisa bem pesada, e navegação. Isso é o básico. Depois vem performance de aeronave a jato, porque uma coisa é você voar em baixa velocidade, outra coisa é você voar em alta velocidade. E peso e balanceamento de aeronave. Então eu estava nesse meio. Então eu trabalhava como instrumentador e na verdade eu trabalhava como DOV na TAM, na antiga TAM.
saía, ia pro Einstein trabalhar de manhã como técnico em enfermagem. Fiquei um tempão nisso aqui. Num determinado momento eu falei, agora eu vou fazer uma mudança na minha vida. Quero estudar algo. E eu queria estudar alguma coisa que eu realmente trouxesse para mim uma garantia de algo que fizesse eu pensar. No primeiro momento eu pensei em química, e mais no fim eu caí na matemática. Legal. Eu fiz licenciatura, bacharelado em matemática e fiz pós-graduação em matemática aplicada ao agronegócio. Isso que é distribuir os Tudo a ver. ovos, hein? Isso que é distribuir os ovos. Porque... Tudo a ver. Pois é. Tudo a ver. No agronegócio, eu descobri muita coisa que hoje eu aplico para o ESG na pós-graduação. Nem se falava em ESG ainda, mas se falava de mercado de carbono, se falava de compensação, se falava de questões sociais envolvendo combate a trabalho análogo a escravo, que envolve governança. Porque, no fim, o camarada fala que é sustentável, mas não paga imposto. Conta não fecha. Não é assim que funciona, né? E isso foi, em algum momento eu guardei isso, né? Eu fiz a minha dissertação, você vai dar risada. A minha dissertação era teoria do caos aplicada às cotações da soja. Bem legal isso. Negócio... E que tem tudo a ver, cara, com o que a gente está acontecendo hoje. Tem tudo a ver com o que a gente está vendo hoje. Né? Vou tentar explicar a teoria do caos para vocês em poucas palavras. Você imagina um sistema dinâmico, qualquer coisa, um sistema financeiro. 2008, para conversar com vocês, é uma boa conversa. Quando houve a quebra do mercado imobiliário americano. Todo mundo achava que aquilo tinha um viés de curva normal de Gauss. Um matemático chamado Mandelbrot, que foi quem descobriu uma teoria chamada fractal, dizia que não. Dizia que aquele mercado, ou seja, aquele sistema dinâmico, se de alguma maneira ele fosse perturbado, tudo ia cair. E ninguém botava fé. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Quem idealizou a teoria do caos foi um matemático chamado Edward Lorenz. Ele era meteorologista no MIT e ele estava pesquisando sistemas dinâmicos fora de controle. Meteorologia que se encaixa nisso. E por que eu estou contando toda essa história? Porque no fim isso cai tudo dentro de um balaio e vai desembocar no ESG. Olha que loucura. Então o que é a teoria do caos? De um sistema dinâmico. Tem com suas variáveis todas. Eu perturbo uma variável, todo o sistema entra em colapso. Aquela história da borboleta aqui, que gera um furacão. Tempestade, um furacão lá no Japão. E uma curiosidade aí, Marcelo, uma curiosidade. Originalmente, não era borboleta. Ah, não era borboleta? Não. O livro publicado pelo Lorenz era gaivota. Gaivota. É que ele estava fazendo uma palestra, ele já estava meio velhinho, estava fazendo uma palestra e não lembrou da gaivota. Daí ele falou, se uma borboleta bater as asas na Amazônia, criaria um tornado no Texas. Mas originalmente era gaivota. E isso está totalmente ligado com o ESG. Porque tudo está integrado, cara, a um sistema ambiental e social. E o que regula isso é a governança. O que regula isso é a governança. Quando esse sistema tem, de alguma maneira, uma variável que se perturba, é provável que entre em colapso, como nós vimos agora no Rio Grande do Sul. Aquilo é um colapso do negócio. Só que não é só lá, é a seca da Amazônia. Quer dizer, você vê aqueles rios que parecem um mar, viram um fio de água, um córrego. Bom, depois de tudo isso, eu fui me desembocar no ESG. Eu queria sair da operação, eu já estava cansado da operação, eu já tinha um pé na área de saúde. Quando eu saí da aviação comercial e fui para a aviação executiva, eu fiquei um tempo em grandes empresas da aviação executiva, até que eu cheguei na Amaro Aviation e cheguei para cuidar do CCO, do Centro de Controle Operacional. Mas eu confesso que já estava cansado disso. Que é um DOV da empresa, é isso? Que seria o despacho operacional de voo, que seria o controle, a coordenação da empresa. Tá. E aí eu, numa ocasião lá com o Marcos Amaro, que é hoje o sócio majoritário, junto com o João Melão, que é um dos sócios, e a Ksenia Amaro, que é a esposa do Marcos, que são donos da Amaro Aviation.
eu, cansado disso, quis apresentar um projeto que pudesse contemplar essa questão do ESG. Existia já um projeto rodando na companhia de fazer uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E para que era essa parceria? Essa parceria era para fazer a doação de um voo por mês para a questão do transplante, em especial transplante de coração. Que bacana. Negócio. Só que eu não queria que isso fosse só uma doação, eu queria que isso fizesse parte de um programa mesmo, de ESG, de um programa que pudesse impactar a vida das pessoas. E aí eu comecei a movimentar parcerias e uma primeira coisa que eu aprendi na prática do ESG, Marcelo, não pode ter vaidade. Não pode. Não pode. Você não chega em lugar nenhum. Ou você faz parcerias e trata essas parcerias com o devido respeito, ou você não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. E isso é uma coisa muito bacana de você pensar num mundo que já é compartilhado. Bom, dito isso, as pessoas enxergam ESG como custo. E às vezes parece marketing da empresa. E às vezes é mentira. Então, parece marketing. Se vende, mas no fundo não entrega, entendeu? Às vezes é o famoso greenwashing. Eu digo que faço, mas não faço. E eu confesso que é muito fácil de você fazer isso hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, né? De você dizer que faz, mas não faz. É muito fácil de se fazer isso. Bom, o que é que saiu? Como é que isso apareceu e tomou um corpo grande a partir daí? Eu cheguei para o Marcos, numa reunião dessas corporativas, que vocês já participaram muito na vida, tenso, que ninguém chega em lugar nenhum. Eu, insatisfeito com essa questão de trabalhar na operação, não queria mais. Falei para o Marcos, a gente precisa criar um programa de ESG, apresentei o projeto para ele e fiz uma provocação para ele. Falei, Marcos, se a tua empresa deixar de existir, vai fazer falta para quem? Quando você faz uma pergunta para um proprietário de uma empresa, ele fica incomodado com isso. E pode até cair na armadilha de falar para você, não, faz falta pra gente. Não, para mim não faz falta não. Rapaz, eu sou empregado. E esse é um erro de empresário, hein, Marcelo? Verdade. Esse é um erro de empresário. O empresário acha que vai fazer falta pro cara. Ele sai daqui e vai ali. Vai ali. Agora, se eu tiver um propósito, e ESG é isso. ESG é basicamente 3 coisas fundamentais. E vocês vão achar várias bibliografias falando de um monte de coisa. Eu defendo engajamento, propósito e segurança psicológica. Cara, você não pode trabalhar numa empresa que você está procurando emprego. Entende? Verdade. Não tem, cara. As pessoas por aí fazem isso. Então, se você tiver essas 3 coisas, você já tem uma grande base para fazer o ESG funcionar. Então, nessa conversa com o Marcos, apresentei o projeto. E aí aconteceram eventos, mais ou menos na teoria do caos. Foram acontecendo coisas que derrubaram o sistema. Vou te contar 2 delas. Fui convidado para um evento. A gente já tinha feito um voo de transplante para buscar um coração de que a gente nem sabia quem que era, numa cidade chamada Registro. Do lado. E como é que funciona? Só para vocês entenderem. Volta aqui 10 centavos para vocês entenderem. Ó. A central de transplante, ela aciona a FAB, que na maioria das vezes consegue atender os voos. Na impossibilidade da FAB atender, vem o mercado. E aí eu tenho que pagar para isso. Para uma empresa ir lá buscar. Quem paga isso? Você. Governo. Você. Imposto. Eu. Tá. Nós pagamos isso. Tá. E por fim, um programa de ESG que é único. Nós somos os únicos que temos isso. A Mara é a única que tem isso, que é a doação. Mas não é doação, não é você fazer uma cesta para entregar. Isso é bom, é válido, tá certo. Mas é um programa. E a gente foi para um evento, uma reunião científica, eu curto muito isso. Não sei vocês, mas eu curto muito essa reunião científica. Fui no INCOR, uma reunião científica. E lá no INCOR, como tem que ser, professor titular, professor assistente, adjunto, residentes, discutindo o caso. E eu lá no meio. Num determinado momento, um dos parceiros que a gente tem, que eu gosto muito, que é o Dr. Ronaldo Honorato, podemos até um dia marcar de trazer ele aqui para falar sobre esse assunto. Claro. Ele vai curtir demais.
ele sobe lá na tribuna e apresentou o trabalho dele era a correlação do transporte aéreo com o transplante. E aí ele fala, olha, eu não sabia disso. Foi 15/6/2023. Eu tenho uma empresa parceira que está aqui, que eu queria homenagear. E aí chamou a Mara Viejo. Aí foi lá, foi eu, o João Melão, subimos lá no palco, só que a gente não sabia o que ia acontecer ainda. E ele chama um paciente, 54 anos, 14 meses em UTI, 7 meses de ECMO, ou seja, na máquina coração-pulmão, que recebeu o coração que nós fomos buscar em registro. Caramba. Aí, Toru. Nessa Aí hora. você chora. Aí, Toru. Aí você chora. Aí, Marcelo. Nessa hora não tenho o que falar, não né? dá, não dá. Pergunta pra você Toda a agora. recompensa de tudo que vocês fizeram é isso. Se a companhia deixar de existir, vai fazer falta pra quem? Pra ele. Para essas pessoas Pra essas que pessoas. se beneficiaram disso. Entende? Uhum. Isso é ESG. Isso é impacto na vida das pessoas. Isso é você ter um programa que pode ajudar elas a enxergar que uma empresa pode colocar de lado alguma coisa para ajudar. Qual que é o desafio agora? Escalar isso. Mas nós vamos chegar lá. O teste de conceito está feito. Porque Funciona. funciona. O teste de conceito nós fizemos já 8 voos. A companhia hoje tem 3 anos de vida. Foram 8 voos, 7 vidas beneficiadas. Dessas 7 vidas, 2 crianças, uma de 12 e uma de 2 anos. Então isso é ESG. Isso é mais do que a teoria. Sabe essa teoria? Vamos fazer o estudo da materialidade, vamos fazer o envolvimento dos stakeholders. Isso tem que ser feito no ESG, eu concordo, faz parte do processo. Mas mais do que isso, eu preciso mostrar que isso funciona, cara. Então, no S lá, a gente tem uma demanda grande. Só que esse fio puxou um monte de coisa. Porque aí eu fui parar numa parceria com a Unifesp, junto com a professora Bartira e a professora Janine, desenvolvemos um trabalho, e estou desenvolvendo um trabalho lá, que vou falar para vocês em primeira mão. Legal. Vocês vão curtir muito, em primeira mão. Vocês já viram como é que é feito o transporte de órgão? Não? Pra mim é uma caixa com gelo e que pica. Toru. Deus do céu. É Marcelo, o que eu vejo no filme. Essa vejo no é a visão, acho que leiga do assunto, é uma caixa de isopor, Uma caixa de isopor com gelo e pronto. Pois é, tá cara. lá. É um cone de cerveja, irmão. Isso. Então tá certo. Então é Então isso. tá certo. Bom, quando você compra, sei lá, um queijo, você compra um queijo, você sabe de que vaca veio aquele leite, cara. O órgão humano não tem uma rastreabilidade até hoje. Bom, daí, universidade é para isso. Então a Unifesp, lá no departamento de enfermagem, a professora Bartira, podemos trazer ela aqui também. Show, essa Todo mundo também. convidado. Top demais para trazer ela aqui para a gente conversar. Vocês vão curtir demais Legal. a experiência que ela tem. Hoje ela está como representante do Brasil na Organização Mundial da Saúde para assuntos de transplante de órgãos. Que bacana. Autoridade no assunto. E a gente está desenvolvendo, a gente não, eles, né? Porque nós vamos testar, né? No Envol, um novo dispositivo de transporte de órgãos, com tudo que tem de direito, com rastreabilidade, com biovigilância, com Caracas. controle de temperatura, umidade, pressão, tudo como tem que ser. Um outro Um outro dispositivo que não é uma caixa de cerveja. que não é um cone de cerveja. Que não é um isopor. Entendeu? E estamos no processo da jornada científica, né? Revisitando todo o processo da jornada de órgão. Desde a hora que ele sai do hospital, no aeroporto, essa correlação entre a universidade, equipe médica e infraestrutura aeroportuária. E o objetivo disso é melhorar a qualidade, porque eu sei que existe um tempo limitado entre a retirada do órgão e o implante. Com esse tipo de ação, isso poderia eventualmente ser ampliado? É esse o objetivo? Você não só agiliza, mas você preserva o órgão Melhor. melhor. Tá? Por exemplo, o coração você tem, é o que eles chamam de órgão quente. Tá. São 4 horas no máximo, da retirada do doador 4 horas. até chegar ao receptor. Então, por exemplo, eu não posso buscar um coração em Manaus.
Não. Sim, porque só de voo é 4 horas. Entendeu? Não consigo fazer Brasília, isso. No provavelmente máximo, não dá. Brasília. Não, No limite, vai né? Brasília quando volta com a corda no pescoço. Porque Já tem que dá pular uma hora de e helicóptero meia, ali. 1h30, mais 15 minutos, você tem 2 horas. É que eles são extremamente habilidosos e em 2 horas eles conseguem botar o coração para funcionar. Só fazer um parênteses. Nesse caso específico de Brasília, quando volta, como tem limite, esses aviões têm prioridade? Tudo prioridade. Tudo prioridade. Isso funciona Ele muito entra bem. na frente dos outros aviões? Ele tem prioridade de tráfego aéreo, ele pousa na frente, Bacana. o helicóptero pousa do lado para buscar. Essa parte funciona muito bem. Na verdade, o sistema funciona muito bem. O que precisa é aperfeiçoar, porque existem novas tecnologias, existem novas teorias, e a gente precisa desenvolver isso. E é isso que vocês estão fazendo. E a Amaro está envolvida num processo. Na verdade, a Amaro está no trabalho científico. Faz parte do trabalho científico. Ou seja, com a sua iniciativa de ESG, de doar um voo por mês, vocês virou estão envolvidos numa projeto iniciativa científico. Não, mas se tivesse ficado só nisso, eu era um cara até tranquilo, cara. Sim. Mas tá Mas escalando. escalou demais. Porque aí, a Unifesp, a professora Janine, que é a diretora, olhou para mim e falou assim, junto com a Bartira, falou assim, Adriano, por que a gente não pensa em criar um curso? Rapaz, aí eu fui pensar, estudei. Pois, outra coisa de primeira mão para vocês. Tá no site lá, mas as pessoas talvez não estejam entendendo o que vai ser feito com a ação de ESG. A Escola Paulista de Medicina vai lançar um curso de aperfeiçoamento de medicina e enfermagem aeroespacial com foco no transporte de órgãos, células e tecidos. Que legal. O que isso significa? Você vai falar, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que agora médico vai estudar meteorologia. Isso quer dizer que médico vai estudar sobre tráfego aéreo. Pra eu ter uma noção do que é até chegar. Ponto A ao Entender ponto todo o B. processo. Para entender esse processo. E tem uma teoria que funciona muito na aviação, que chama-se CRM. Né? O CRM é um curso de fatores humanos que visa colocar equipes muito mais acessíveis uns aos outros. Isso na aviação funciona muito bem. Já está meio consolidado. Mas na medicina, isso precisa ser desenvolvido a partir da academia. Então, estamos levando essa teoria também lá. Alguns hospitais já estão adotando isso, mas não. Os hospitais, eu entendo, e é bom que eles adotem mesmo, né? Então, a questão do anestesista, com o cirurgião, com a equipe de enfermagem, né? Parece que faz todo sentido que o hospital adote esse tipo. Já deveria ter. Já deveria estar bem avançado. Só que isso tem que sair lá da base. E é disso que nós estamos falando nesse curso. E tem um outro negócio que vocês estão vendo nas notícias aí, que é o xenotransplante. O que é isso? O xenotransplante é você transplantar órgãos de outras espécies Sim. ao humano. De porco, essas coisas, você vê. Agora, por esses tempos à frente, vai ser feito o primeiro no Brasil, na Universidade de São Paulo, sobre a tutela do professor Silvano Raia e o pessoal da genética lá, a doutora Mariana Zais, enfim, negócio bem bacana. Então, olha onde nós não estamos parando, cara. Agora, Por onde está passando, né? Não é parando, mas olha passando. onde a coisa está indo, cara. E isso graças a um negócio que foi pensado lá atrás só para equilibrar o mundo, né? Para quebrar o mundo. Para deixar a marca da Amaro. Agora pensa, Além cara, da nós estamos falando de empresa. uma companhia. Daí disso, o ano passado, eu tive a felicidade de ser convidado a participar da Labasse, não sei se vocês conhecem, vou convidá-los para ela, é a maior feira de aviação da América Latina. Legal. Vou convidá-los para Adoraria. estarem com a gente lá, vai ser bem Ocorre bacana. aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Vamos. E nessa feira, o ano passado, a gente fez um painel de SD lá. Fizemos um painel de SD, eu fui um dos palestrantes, estava junto o Lucas de Graça, que é piloto de Fórmula E. Existe um movimento no Brasil, podemos trazer também aqui o Mário, anota aí tudo, anota aí, Anotar, Mário, Ele tá anotando tudo. Mário, do Zero Summit. O Zero Summit é um Zero Summit. movimento muito grande de sustentabilidade, junto com a Bloomberg, Tá. e eles fazem esses eventos de sustentabilidade, essa que é a palavra, né? Então eles estavam com a gente, então estava o Lucas de Graça, eu, o presidente da ANAC, o Thiago Pereira, e a Paula Kovarsi, que é vice-presidente de sustentabilidade da Raizen.
E foi a primeira vez que se falou de ESG na aviação executiva. De lá para cá, eu estou colhendo fruto até agora. Aliás, assim, Você foi lá para falar sobre fui isso. falar sobre isso. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui é fruto daquilo ainda. Que legal. Juro. É fruto daquilo ainda. Porque a partir disso eu conheci um parceiro meu, irmão, que é o Josué. O Josué. Vocês conhecem bem. Sim. O Josué legal, sim. acabou me prospectando, essa é a palavra, né? Porque ele mandou para mim um e-mail falando sobre a questão de ESG e compensação do CO2 Legal. com blockchain. Sim. Ele esteve aqui, ele falou Esteve sobre aqui? isso. O trabalho é sensacional, o trabalho é extremamente bem feito. A empresa que ele está representando é a RDG Ecofinance, porque tem as duas principais premissas para a compensação de CO2, que é rastreabilidade e transparência. Eu sei de onde está vindo e eu sei quem está fazendo. Evita o greenwashing, Sim. evita os conversinha, entendeu? Sim. Eu quero saber, tanto é que nessa parceria com ele, eu tenho uma outra atividade com uma escola de aviação chamada Charlie Zero, né? Essa escola de aviação hoje ela está migrando para um centro de treinamento Cirrus. Cirrus é uma marca de um avião monomotor muito conhecida do Brasil. Tem uma representante aqui do Brasil chamada Plane. Aí esse meu parceiro, que é o Cabral, o comandante Cabral, a gente fez... foi essa semana que eu acho que... Foi essa semana. A gente fez toda a compensação do avião deles de CO2. Ganhamos até o selo verde com isso. Legal. E tudo isso é fruto dessas Como vocês ganharam a conexões. compensação? Adquirindo o CPR verde? Adquirindo CPR verde e aposentando. aposentando. Não usando como investimento. E por incrível que pareça, Touro, o valor ele é muito acessível. Sim. Para um avião desse, está em torno de 1 a 2 dólares por hora. Qualquer um pode fazer isso, cara. É muito baixo. Qualquer um pode fazer décimo isso. de um CPR. Cara, isso, qualquer um né? pode fazer isso. Nós fizemos a compensação, é aberta, é público. A premissa é a transparência. Sim. 4 toneladas e 50 horas que nós voamos. Então, é algo que dá para ser feito, essa parceria, né? E agora vamos expandir isso para frente. Tem muita coisa para a gente fazer junto, né? A gente tá crescendo, tô colhendo fruto disso até agora. Que bacana. Agora, uma provocação, Doc. Vai. A empresa que se envolve com isso, a gente falou no começo que as empresas, até você usou o termo maquiavélico e tudo Isso. mais. As empresas querem ter resultado. Quando elas se envolvem com isso, você mesmo falou, elas acabam olhando isso como um custo. Qual o benefício para a empresa em fazer isso, do ponto de vista de resultado dela? Então, vou te falar uma coisa que eu acredito. Quando o consumidor entende o valor, ele não se preocupa com o preço. Exatamente. Esse é o ponto. Agora, você, empresa, precisa convencer o teu consumidor de qual é o teu valor. Então, simples. Você vai contratar um táxi aéreo. Você tem... Eu te contei tudo da Amaro. E você tem um táxi aéreo. Mesmo valor. Para quem você vai? Eu vou para que tem compensação. Só o mesmo valor. Eu vou Que pra... oferece mais, né? Eu vou para aquela que me Ela oferece. oferece mais. Eu vou para aquela que me oferece aquilo que eu me identifico, por exemplo. Isso. Que me identifico. É Mercado Livre, cara. É Mercado Livre. As pessoas estão aí para fazer negociações. Agora, quando você faz isso com seriedade, comunica, mostra, faz esse tipo de ação que nós estamos fazendo aqui para ajudar as pessoas a entenderem. Olha, eu tenho um outro cliente que eu tenho muito carinho por ele também, que é o Condomínio Aeronáutico Santos Dumont. É lá em Elias Fausto. Dá 8 quilômetros de Indaiatuba. O que é o Condomínio Aeronáutico Santos Dumont? O Condomínio Aeronáutico Santos Dumont é um condomínio, Tá? tem uma pista asfaltada, 1.200 metros por 30, que ao invés de você ter uma casa, você pode ter um hangar. Os galpões. Você tem um hangar. Legal. Deixar o teu avião. É um condomínio de hangares mistos.
Então você pode construir um escritório, você pode construir a casa, você pode construir um hangar comercial mesmo. Ou seja, você não tem garagem em casa, você tem um hangar em Você casa. tem um hangar em casa. Meio John Travolta, assim. Meio John Travolta. Bem John Travolta. Meio John Travolta. Só Eu que nunca ali vi um não... Boeing. É isso que eu ia falar, ali não pousa um 747 ali. Lá não dá. Ainda não dá, né? não dá. Uma hora vai ter. 1.200 metros é pequeno. Agora, olha que coisa bacana que puxou disso aí, dessa questão do ESG. Lá no condomínio, a gente fez 11 programas de sustentabilidade. 11? 11 programas. Esses 11 programas de sustentabilidade você tem desde energias renováveis, gestão de resíduo, a questão envolvendo fauna. Que bacana, fauna deve ser bem interessante. Que legal. Então você tem 11 programas em torno disso. Questão de reciclagem, a questão envolvendo gestão de recursos hídricos. 11 programas de sustentabilidade, tá no E. Sim. E aí você tem o S, aí em primeira mão também, cara. Vocês são privilegiados, hein, cara? Meus amigos, meu... Obrigado por trazer isso aqui pra gente. Nossa, vocês vão curtir demais porque saiu isso aí fazem 2 dias que aconteceu isso aí. 2 dias. O Sérgio, que é o proprietário do condomínio, ele foi atrás de mim na Amaro porque ele conheceu essa iniciativa do transplante, ele queria ajudar. No fim, eu acabei indo para lá na questão do ESG e olha o que saiu. Eu tenho até que me segurar para não me emocionar, porque é igual você tem uma ideia, quando você mete a tua ideia, sai do papel, começa a ser executada, é um filho, né? Sim. Pô, é um filho, cara. É o filho. A tua empresa de capital, né? Sim. Aquamarine e tal. Então, as coisas que você fez, cara, é um filho. Então, eu vou te contar. Eu queria, lá atrás, assim, quando eu comecei com essa questão do transplante, né? Eu queria fazer palestra nas escolas. Existe uma lei, a Lei 14.722, que institui a Política Nacional de Conscientização de Transplante de Órgãos, Células e Tecidos. É uma lei de novembro de 2023. É recente. De ontem. Mas eu não sabia dela. Então lá, bate-cabeça e tal. Eu tinha tido uma ideia que vou levar para frente, que é fazer um documentário. Quero fazer um documentário em que eu pegue aqui um paciente que entra aqui na fila, sai aqui do outro lado, e toda essa história, desde o transporte aéreo, com a cirurgia, sai aqui e não importa qual foi o resultado, porque pode dar ruim também. Mas focar na pessoa. Acompanhar a pessoa. Tô com o roteiro pronto e tal, tudo certinho. E aí eu comecei a pensar muito nisso, cara. Assim, vocês já perceberam que eu sou um cara muito normal, né? Vocês já sacaram que o cara sai lá da área de saúde, vai parar na aviação, na matemática. Só te passar pela matemática. Em agricultura. E já é um negócio doido. E lá já tinha CPR, lá em 2007 eles falavam de CPR, Cédula do Produtor Rural. Claro. Ela só virou verde agora. E aí uma moça de uma empresa lá de Brasília, chamada Arte em Curso, falou comigo, Sandrão, por que você não faz um teatro? Cara, disso aí veio um insight tudo. Que desespero. Lá, calma. Você vai curtir. Olha que negócio bacana, cara. Isso é ESG, cara. Eu coloquei na Lei Rouanet um teatro infantil chamado Luzinha Estrelar, no Legado Eterno. É um teatro para gurizada, como eu diria, em homenagem aos meus amigos gaúchos, de 6 a 11 anos, para a escola pública. Nós vamos começar a primeira rodada disso lá em Elias Fausto, porque eu coloquei o teatro como ação de ESG do condomínio. Que bacana. Legal. E qual é o roteiro? Coisa. O roteiro eu ajudei a escrever. A ideia foi minha. Ajudei a escrever o roteiro. Esse cara tá me assustando cada vez mais. Ajudei a escrever o roteiro. É claro que eu não tenho toda essa formação poética. Eu tenho um parceiro meu que é o Paco Antoninos, que é um diretor de cinema. E ele está comigo, vai me ajudar a dirigir o documentário. Ele está comigo no teatro. Que é o seguinte. É um céu estrelado. E eu tenho a Estrelar, que é uma estrelinha que começa a perder o brilho. E aí ela, muito chateada com isso, é uma história narrada por um cometa chamado Corus. E o desenrolar da história
a Estrelar começa a perceber que talvez ela vai perder mesmo todo o brilho, e pede ajuda para um, pede ajuda para outro e não consegue, até que aparece uma estrelinha chamada Luzinha, que resolve ceder a luz para Estrelar. E faz alusão à questão da doação de órgãos. Claro. E aí as duas ficam felizes e a Estrelar se compromete a Luzinha a levar o legado eterno. Que legal. Ah, bacana demais. E isso vai ser interpretado para as crianças? Nas ou as escolas, crianças vão interpretar? na Escola Pública de Elias Fausto. Vai ser interpretado para as crianças. Pelas crianças ou para as Tem crianças? 2 personagens que eu vou botar criança. Tá. 2 personagens que eu vou botar a criança. Porque também não dá para treinar muito, porque tem bastante fala, né? Sim. E a Lei Rouanet. Lei Rouanet. Então fica aqui um convite, né? Se você é núcleo real, Já pode Já sabe você que... já sabe que você pode participar do nosso do teatro. E é um projeto muito bacana, cara, porque você leva para as crianças uma visão diferente do que é a vida, né? A valorização da vida. lúdica. Você Forma conta uma lúdica. história. Entendeu? E aí alguém me deu uma outra dica e disso saiu um outro projeto. Tudo é SG, meu camarada. Tudo está ligado ao SG. Nós vamos fazer um livro. Da peça. Livro infantil. Infantil. Olha que bacana. Gratuito. Lei Rouanet. Legal. É para isso que existe a lei. Sim, é isso mesmo. Para esse tipo de iniciativa. incentivo. Esse tipo de iniciativa. Vou pegar um livro, vou dar para os professores, tá aqui para vocês discutirem em sala de aula. Que coisa bacana. Olha aqui. muito legal. Isso é impressionante, porque realmente é nessa idade que as crianças precisam Ensinar, vão formar sobre isso. A maneira de Fundamento. pensar, Isso. como pensar sobre isso. E qual é as discussões que as pessoas fazem hoje em dia sobre isso, né? E eu acho que eles têm razão até. Você pega uma secretaria de educação, você vai botar o quê? O Coio, um professor de matemática para falar de doação de órgãos? Não, cara. Se for você, Talvez a gente se for você, eu acho que dá. Se for né? ele, mas ele é uma boa ponto adaptação, fora da curva. digamos. Talvez a gente se vire, mas agora não é o comum, né? Não é o comum. Não é. E não tem muita gente preparada para isso também, tá certo? A gente precisa preparar as pessoas, especialmente na área de educação infantil, tem poucas pessoas, se é que tem, preparadas para esse tipo de conversa com as crianças. E aí olha o link, Marcelo. A Escola Paulista de Medicina, a professora Janine, falou assim, se fizer isso aí, eu te cedo os residentes para ir com você. Aí ficou Legal. aí ficou um padrão sarrafo muito lá em Muito cima. lá em cima. Por que vai acontecer? Não vai ter a peça, acabou na peça, vou pegar um residente, né? Lá da Escola Paulista de Medicina, 5, 10 minutos, ele vai explicar quais são os requisitos, como é que tem que fazer, o que precisa fazer. E, em cima disso, tem um projeto científico que porque o convite não é só para as crianças, os pais, os professores e tal. E os meninos da graduação vão perguntar para você, Marcelo, você acredita em doação de órgãos? Eu duvido disso aí. Aí você vai assistir a peça. Você vai assistir a explicação do residente. Quando você sair, vou te fazer a mesma pergunta. E aí já a opinião provavelmente é outra. E isso vai acabar movimentando as coisas. Então, assim, tem muita coisa para falar do ESG, sabe? Sim, tanto na questão ambiental, essa questão de mudanças climáticas, quanto no social. Governança eu nem vou entrar muito, cara, porque é o fundamental. Agora, Doc, você pessoalmente tem muitas iniciativas e com as empresas com as quais você está envolvido, seja porque você foi trabalhar nelas ou porque elas te chamaram para se envolver com isso, eu vejo inúmeras iniciativas. Agora, não é o normal no Brasil. Nesse momento não tem tantas iniciativas de ESG pelas empresas. Qual é o caminho para essas empresas? Digamos, empresas que querem de fato se envolver com isso de forma séria e participarem desse processo. Minha sugestão para que a gente consiga se ajudar. Primeiro que é o seguinte, no fim, o ESG é a criação de produtos. Sim. Não é? Assim como o TI. Sim. TI não foi criação de produtos? Sim. E continua sendo. O seu Bill Gates que o diga quando desenvolveu o Windows, pô. Eu, particularmente, perdi a onda. Eu não acreditei quando o Steve Jobs falou assim, todo mundo vai ter um computador em casa. Eu era garotão, eu falei, esse cara tá falando, vá. Eu não consigo ter uma frigideira, rapaz. Eu vou ter um computador em casa? Que é o que nos anos 90. Tenho no bolso agora. Então, no bolso.
Anos 90. Sim, Seu sim. carro provavelmente é um computador. Pois é. Eu não acreditei muito nisso. Se tivesse acreditado, talvez eu tinha surfado essa onda. Tem produto. Bom, minha sugestão. No E. Primeira coisa do E. Você precisa saber o que é que você está emitindo de carbono. Ok. Você precisa saber. Faz todo sentido. E agora você tem ferramentas para fazer a compensação disso. Porque isso se inverteu. O que ocorre? No passado, não muito distante, cortar uma árvore era lucrativo. Hoje, nós vamos ter que pagar Pra não cortar. para não cortar. E eu sou exagerado um pouco, né? O pessoal me chama até de cavaleiro do apocalipse, porque às vezes eu exagero as coisas. Mas a teoria do caos me ensinou esse negócio também, né, cara? Porque depois que o sistema cai, ninguém sabe no que vai dar. 2008, que vocês estavam no mercado financeiro aí, ó, você não fazia ideia no que ia dar aquilo lá. Não sabia nem o que ia acontecer, né? No começo ninguém sabia. E de repente, quando aconteceu também, para onde vai parar? E se os americanos não tivessem ajudado não, né? Não tivesse pago a conta, Pagada a conta. porque eles pagaram a conta. O estrago tinha sido muito maior. Sim. Muito maior. Muita gente pôs a mão no bolso. Né? Então, a hora que isso cai, a hora que derruba isso, vira bagunça. Então, primeira coisa, no E. Começa com ações simples, cara. Faça o teu inventário de gases de efeito estufa. Ah, mas as metodologias não são as metodologias, ainda tem dúvida das metodologias. Pouco importa, cara, cata uma. Faz uma. Tanto é que lá na Amaro, por exemplo, na Amaro, eu tenho uma mentalidade que é o seguinte, você pode depois entrar no site da Amaro. Lá não tá essas coisas que tem carbono zero, carbono free, carbono neutro, zero carbono, não tem nada disso. Lá é redução de carbono. Redução de carbono. Toru, Tá. Marcelo, nós precisamos começar. Sim. Vamos começar. Quanto? Porque você consegue Começa, medir. cara. Você consegue medir. Quando você começa a fazer isso, aí você começa a ligar a tua empresa com pessoas que sabem fazer. Né? O Josué, por exemplo. O Josué, quando eu conheci ele, esse é um cara para você falar assim, né? Ó, eu tenho como fazer o inventário. Tanto é que o avião... Toda a metodologia. O avião tá voando agora com o selo verde. O selo verde compensou toda a operação dele do mês. Mês que vem, de novo. Ah, mas está questionável essa questão da metodologia. Tá, me fala qual é a metodologia que você quer que eu use. Lembra, não pode ter vaidade. Isso. Não pode. Se tiver, não chega em lugar nenhum. Porque uma coisa que eu aprendi em SG também, e aí não tá escrito em lugar nenhum, talvez, né? É fazer uma pergunta, Marcelo. É uma só. Tá dando certo? Continua. Tá. Vamos continuar. Continua. É isso. Agora, na maioria das vezes, quando você faz essa pergunta, qual que é a resposta? Não sei. Ou não tá dando. Não. Ué, mudanças climáticas. Tá dando certo? Tá, porque ela tá mudando. Ela tá mudando. Tá mudando, tá dando certo. mudando e muito rápido. E muito rápido. Eu vi recentemente um professor Carlos Nobre falando sobre o descolamento de uma geleira. O nome da geleira é Prática. Juízo Final. Juízo final. Faz jus ao nome. Ela é gigantesca. Gigantesca, o tamanho do estado da Flórida. E ela tá navegando sem rumo. Então você tem coisas acontecendo que não dá pra você olhar e falar assim, isso não é evidência de coisas que estão dando errado. Não, porque semana que vem é 32 graus, a gente tá no inverno. 32 graus. Isso é uma coisa pra gente pensar, né, Toro? Porque pensa, bateu na nossa porta. Bateu. Com força. E tá aí pra ficar. Não... Entendi. Daí só vai piorar. Se a gente continuar com a mentalidade do Maquiavel, do lucro a qualquer custo, onde vamos parar? Não tem jeito. E eu acompanho muitos congressos, tal, né? Agora em junho vai ter até um fórum empresarial do Plano Brasileiro de 2024 a 2035 para mudanças climáticas, né? E o que eu percebo lá? Se a gente fizer alguma coisa, já vai dar ruim. Fazendo mudanças de comportamento, de investimento, a gente vai colher já frutos ruins. Imagina se não fizer nada. Onde nós vamos parar? Então, para uma empresa
ela tem que encarar o ESG, porque ela tem verba para isso. Então, aí não tem o produto, não tem. Escolhe um, meu camarada. Escolhe meu teatro. Escolhe meu teatro. É Lei Rouanet. E você não vai tirar dinheiro do teu bolso. Você não tira dinheiro do teu bolso. Agora vai ter. Está no Congresso lá uma lei que está sendo votada sobre a Lei Rouanet da reciclagem. Vai ser os mesmos padrões para você, empresa, poder investir. Agora, você tem que acreditar. Eu acho que a maior questão das empresas, Marcelo, é... Você acredita nisso? Porque se ele acreditar, ele vai se envolver com isso. Sim. Eu acho que existem ainda muitas pessoas que não acreditam nisso. Apesar de todas as evidências que a gente tem visto, Concordo. tem muita gente que ainda discute isso e é uma discussão que não tem sentido, porque realmente está acontecendo, a gente está vendo no Brasil, no resto do mundo. Basta a gente ver agora a temperatura que a gente está, você acabou de falar, e daí para frente, entendeu? E se a gente não tomar nenhuma ação agora, o que será das gerações futuras? Essa é uma pergunta Esse é um para se grande responder. problema. Eu sempre falo isso, tenho um filho de 8 anos. E eu falo para ele, esse é um problema que você tem que resolver, porque a minha geração não conseguiu resolver, a do Toru não conseguiu resolver, das pessoas que têm de 20 anos, a geração Z também não. Ele vai ter que resolver isso. Mas se a gente não fizer nada agora, só vai dificultar ainda mais a vida dele. E aí cai nisso, né, Marcelo? As pessoas... não é só uma questão de crença, né? Porque as pessoas ainda acreditam. As pessoas ainda acreditam que a Terra é plana. Respeito. Não, respeito. Eu não. Eu não respeito. Mas, gente... Eu não consigo. É muito mais forte que eu. A gente precisa de alguma maneira, cara... Mas onde é que está o grande problema dessa história, na minha opinião? Tem a ver com conhecimento mesmo. Levar conhecimento para as pessoas. Sim. Vai, Toru, fala o que você quer falar. Eu não acho que conhecimento além, porque eles conheceram. Eu acho que é começar a duvidar do mundo em volta. Chega a beirar um pouco da loucura, esse tipo de coisa. É burrice total. Na minha concepção, tá? Assim como acho que daqui a até uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, eu pensava que esse lance do aquecimento global era uma bobeira de algum grupo aí falando. Hoje eu vejo que a água bateu na bunda e semana que vem a água vai afogar, se não tomar cuidado. Opa. Entendeu? E você vai perder o teu carro na enchente. Vai. E você não vai ter comida. E milhões de pessoas vão ficar sem moradia. Sem moradia. Porque a maior parte das pessoas no mundo inteiro vivem em regiões em volta de lagos, em volta no litoral. Né? No Brasil especificamente também. E a população do Brasil vive no litoral. São Paulo inteiro, tecnicamente, são rios, né? Dependendo do que impactos for. gigantescos. Então, as empresas... Tem países que vão ter extinção, ilhas que vão afundar, vão deixar de existir. Entendeu? Então, o que acontece, Marcelo? O mundo corporativo é composto de pessoas muito inteligentes. Sim, muito inteligentes. Mas uma coisa que tem no mundo corporativo, eu já fui do mundo corporativo, e que às vezes você fica cego, é que você olha só para dentro. Exatamente. Você não está aberto a olhar para fora. E quando você olha só para dentro, você deixa passar muita coisa, e às vezes esse tipo de iniciativa, você só vai olhar quando de fato não tiver mais outra alternativa. Então você mesmo falou no início, isso daqui eles assumem como custo, e eu falei, é marketing, às vezes porque quer vender mais, então faz propaganda que faz, mas não faz. É greenwash, como você fala. E no final das contas, em algum momento eles vão perceber e vão ter que, de fato, assumir isso de forma séria. Mas entre esse momento que nós estamos hoje e até o momento que as empresas todas assumam isso de forma séria, eu não sei quanto tempo vai levar e nem o quanto a gente vai ter que sofrer ainda. A gente é o mundo, né? Sofrer para que isso seja levado a sério. Acho que o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, recentemente, assim, é um painel de aviso, aquele tá piscando, sabe? A gente tá todo mundo envolvido nisso. Eu tenho comigo o seguinte, Marcelo, o mato é muito grande para cortar, né? O mato é muito alto para cortar. Ações como essa que nós estamos fazendo aqui são ações que podem ajudar as pessoas a enxergar que elas podem ajudar a cortar esse mato. Isso é um objetivo da gente. Entendeu? Que elas podem ajudar e essa ajuda nem vai custar tanto para elas, não. Não vai, cara. Na questão do S, cara, na questão social,
Tem o Flávio Derli, que é o dono da Arte em Curso, ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala assim, no Brasil, nós temos a obrigação de ajudar, por exemplo, na cultura. Obrigação. Porque nós temos uma lei de incentivo à cultura. Mas o governo isso, o governo aquilo, porque tem muita essa polarização de discussão, que não leva a nada, não ajudou a gente. Ajudou a gente alguma coisa nessa discussão? Não. Não. Então, eu tenho comigo que você aproximar, e isso é uma experiência que eu estou tendo, muito grata, que é o mundo acadêmico, do mundo corporativo, das pessoas comuns. Isso é uma coisa que eu estou vivendo. Então, eu estou com 2 grandes universidades de parceria, com uma empresa privada ajudando a desenvolver projetos científicos que vão desembocar em pessoa comum. O benefício das pessoas com... Entendeu? Para pessoa comum. Yes. Quer dizer, nós estamos falando da minha experiência. Agora, deve ter muitas outras pessoas que também têm essa experiência. Juntar isso e aumentar essa energia para isso, vai dar muito resultado. Eu acredito que dá muito resultado. Né? Mas se você olhar, por exemplo, Paris, agora vai ter a Olimpíada, acho que falta 40 e poucos dias para a Olimpíada aí, né? Isso. Paris está defendendo a ideia da Olimpíada sustentável. E que faz todo sentido. E eu não sei se eles vão conseguir, mas eles estão prometendo, ou prometeram, que vão nadar no Rio Sena. Pelo menos o filme já estão gravando lá de Tubarão. Agora, se vai eu não sei. Nada. Que eles vão fazer provas de natação no Rio Sena. Se eles conseguirem fazer isso, e eu torço para que consigam, meu amigo, tem muita coisa para mudar aí. Porque no fim ganhamos muito dinheiro, as pessoas, os empresários, mundo corporativo, mercado financeiro, enfim, governos, ganhou-se muito dinheiro judiando. Agora vamos ter que pegar parte desse dinheiro para consertar. Para consertar, não tem que fazer isso. Isso é uma certeza do que existe para a gente pensar. No caso do Brasil, o Brasil é um grande polo para isso hoje em dia. Nós temos etanol de 2ª geração para fazer o combustível sustentável de aeronave, que é o SAF. Para fazer hidrogênio. Então nós temos um portfólio grande de oportunidades. Agora, precisa de gente para pensar soluções para o ESG. Né? Porque existe muita teoria, existe muita parte teórica. A ONU está envolvida com isso, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se cada um pegar 2, 3 daquele ali e botar para funcionar, nós vamos chegar longe. Mas tem que ter, Toru e Marcelo, o engajamento. Então tem que ter a conscientização para ter um engajamento. Eu acho que esse é o ponto. E a conscientização é a parte mais difícil. Eu acho que essas iniciativas junto às crianças, por exemplo, são fantásticas. Iniciativas junto à universidade, é por aí que as pessoas começam a se conscientizar. E aí isso se espalha pela sociedade. Acho que esse é um caminho certo, mas o tempo pode não ser... não sei. E no final que o cronômetro tá... O cronômetro tá lá na verdade, frente. Esse é o ponto, entendeu? O cronômetro tá no 2x do WhatsApp e a gente não terminou nem o áudio. Ele tá no meio. Ele tá no meio. Eu acho que, né, acho que não é só conscientização, é ver valor. Tá faltando... Ver valor, você falou. Pra mim, não há valor em fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Exato. Não tem uma concepção de valor. Vou dar uma coisa que eu fiz aqui que eu achei bacana lá atrás. Na Alabasta do ano passado, que foi a feira de aviação, eu tive uma ideia, junto com a equipe lá da Amaro e o pessoal lá do marketing. Na verdade foi a Silmara, que é a concierge lá, que me ajudou a ter essa ideia. Ela distribui sementes de IP na feira. Que legal. E eu fiz. Nós fizemos lá. Semente de IP, caixinha. Esses dias eu recebi uma foto de uma pessoa que visitou a feira, um visitante da feira, mandou a foto para mim e falou assim: Adriano, lembra daquela semente? Aqui no vaso, aqui o IP aqui, ó. Olha que legal. A minha filhinha que tá cuidando. Cara, agora imagina isso escalado.
para milhões de pessoas pensando nessa atitude. Tá? Agora, é pequeno mesmo, tem que começar, é uma onda. Mas se cada pessoa fizer isso, já é uma grande iniciativa. É uma onda que está tomando grande forma, é uma onda que está ajudando as pessoas a talvez se tornar mais humano. E existe os paradigmas mesmo que você quebrar. Tem que quebrar paradigma. Você tem a ruptura em vários campos de atividade humana. Você pega aí os aplicativos de transporte. Você falava, tua mãe falava pra você o seguinte, Marcelo, não entra no carro de estranho e não pega bala. É verdade. Hoje eu entro no carro de estranho Você e tem que ter parei bala, pra pensar nisso, cara. Hoje a gente pegou um que tinha bala e fiquei comendo bala. Eu podia ter morrido. Minha mãe podia ter morrido. Eu te falava isso? Falava, É quebra de verdade. paradigma, cara. Quebrou o paradigma. Você entra sem pensar, nem sabe quem é. Você nem sabe se o cara dirige direito. Não, você não vê nem a cor do cara. Você sabe, você vai, quem? Aí no final você fala, ah, tá, esse é o cara às vezes. Tem que quebrar. Os caras não conseguiram quebrar o paradigma? Sim. A ponto de fazer eu e você entrar no carro desconhecido? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Então, uma hora. Quer dizer, você pega aplicativo para pedir comida. Ô, hoje você tem um dilema. Você olha para tua cozinha, fala, É isso rapaz, se eu for fazer aqui arroz, feijão, Vai 3 horas. cara, e depois vai sujar um monte de louça, né? Eu vou pedir no aplicativo. Aí você vai no aplicativo. Essa geração mais nova, que tem uns problemas muito grandes de indecisão também, né? Que nem não sabe o que quer comer ainda. Fica lá. Eles sabem, mas eles não têm a indecisão, né? Não sabem Indecisão. o que quer comer. Chega naquela Aí coisa. vai, e passa. Cara, quebra de paradigma. É. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é esse negócio e por que que eu acredito no ESG como quebra de paradigma. Vamos voltar uns anos atrás. Na minha infância com a minha avó. Domingo de manhã, quer ver? Não sei se o Marcelo é dessa época, mas que dia que se comia frango no Brasil? Domingo. 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 Só domingo. Domingo, é. Você não comia frango em outro dia? Não. Você não comia frango? Com macarrão. Com macarrão. macarrão. Frango com macarrão. Macarrão. É isso aí. Só que há 20 anos atrás, pouco mais até 30 anos atrás talvez, você não ia comprar no supermercado. Não. A minha avó fazia o seguinte: o meu avô acordava lá por volta das 8 da manhã, minha avó já ia lá, botava uma panela para esquentar, ele ia lá na avicultura. Na avicultura, exatamente. Era assim. Você lembra disso, não? Pra bicho vivo lá. Aí normalmente é um japonês que tinha avicultura, É isso aí. ele pegava um frango, rolava no jornal, amarrava com palma de São Jorge, dava na mão do meu avô. Aí meu avô Dava as vinha, patinhas dele, as perninhas dele. aí o frango vinha. É isso aí. Meu avô chegava em casa por volta das 9 da manhã e falava assim pra minha avó, tá aqui o almoço, ó. Aí ela ia começar a preparar o almoço. Ia lá, matava o frango. No caso da minha avó sangrava o frango, cortava o pescoço, soltava o frango no quintal, o frango saia pulando e tal. Não sei o quê. Isso é terrível, viu? Depois Uma vez isso com o depenava. pato. Aí, O pato não morre, o bicho sai correndo, o pato descontelado, parece um serial killer. a água Pato esquentando lá no fogão, Punha lá, ela ia lá depenava ele. depenar o frango. É isso aí. Depenar o frango, tirava as penas do frango. E aí essa é a hora que eu acordava. Porque era o seguinte, ela ia fazer um procedimento, eu chamo de procedimento. Procedimento. Ela ia fazer, eu chamo de procedimento, porque tinha todo lá o ritual. Era sapecar o frango. Sabe o que é isso, não? Não, isso eu não sei. Sapecar o frango. Ia tirar os pelos que ficou no frango, isso. passava no fogo. E aí, aquele cheiro de pena queimada dentro da casa. Me Deus deu do céu. um gosto horrível na boca aqui, dança de vômito. Era isso aí. Acabou? Não começou nada. Isso é só pra fazer. Aí ia fazer a autópsia do frango. É isso aí. Nada como um instrumentador, né, pra falar a respeito. Autópsia do frango. Ela abria o frango, arrancava, limpava, não sei o Limpava, quê, tal. tal, lá. Preparava o frango e, por incrível que pareça, tudo, meio-dia, Tava pronto o frango. o almoço estava pronto. Delicioso, né? E era o melhor frango que você podia comer na vida. Era assim mesmo. Você é casado, não? Sou. Casado? Quer tentar fazer experiência com a tua esposa? Passar na agricultura e levar um frango pra ela, não? Primeiro precisa achar uma avicultura que tem frango hoje, né? Ela é meio doida. A parte de matar eu sei que não vai, mas o resto ela topa. Que bom, né? Porque numa necessidade se vira bem. Por que eu tô contando essa história? Cara, hoje você come frango a hora que você quiser.
Você vai no shopping, ali no KFC, ele pega o baldão daquele ali de frango, você vai não sei aonde, você vai... E se você quer fazer em casa, você compra parte do frango que você quer. Compra o peito Você não precisa- desossado ou com osso, fatiado, sem desfatiar. Compra só. Cadeia Coxa produtiva. com sobrecoxa. É, Hoje você aproveita tudo do frango. sim. A cadeia produtiva do frango evolui muito. Nuggets que eu diga. Não foi uma quebra de paradigma? Enorme. Enorme. E essas gerações novas nem sabem Nem sabe o que é. Isso que a gente tá falando. Essa história aqui eu acho que é capaz até de fazer Mais sucesso. da metade dos nossos Essas ouvintes histórias aí que a gente está nunca contando que vai viveram fazer isso. sucesso. Agora você pensa, se houve a quebra de paradigma nessas coisas, por que a gente não vai conseguir quebrar o paradigma dessa história de que a gente precisa se preocupar com o meio ambiente, precisa se preocupar com o social? Não, a gente vai. Isso certamente isso vai acontecer, isso está acontecendo. O ponto todo é a velocidade, mas certamente isso é uma coisa que vai acontecer porque é extremamente importante. E o futuro, vamos colocar assim de uma forma bem dramática, mas o futuro da humanidade depende disso concordo. nesse momento. Então. Eu concordo. Porque a gente está chegando em momentos críticos demais, né? E outra, você tem grandes desastres ambientais da história da humanidade, né? Alguns mais recentes, de empresas enormes. A humanidade não aceita mais esse tipo de coisa. A gente tem que olhar para isso, aprender com os erros e ver que a gente precisa melhorar. Nós precisamos melhorar nisso. É isso aí. A verdade é que se a IA não acabar com a gente antes, o clima vai acabar com a gente. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Essas ações que a gente está tendo, por exemplo, essa Isso conversa... se não juntar os dois. Isso se não juntar os dois. juntar os dois, o IA vai falar, tá vendo? Você vê, essa conversa que nós estamos tendo aqui de uma hora e pouquinho, cara, tem muito assunto ainda pra gente falar, né? Sim. Vai longe. Olha quanta coisa a gente tem aí envolvido nessa história. Agora, eu tenho comigo a essência da história, que é a gente voltar realmente a ser humano mesmo, né? A ter sentimentos de humano. Porque é pra onde a gente precisa caminhar, né? É isso que aconteceu, Marcelo, com você. Eu te contar uma história, te mostrar uma foto de sucesso e você se emocionar. Sim. Isso é ser humano. É isso. Isso é você olhar e falar assim, cara, olha que coisa que está acontecendo. E eu nem sabia que isso estava acontecendo. É E isso. é assim que tem que ser. Vocês poderem. E eu vou convidar vocês, lógico, que eu vou. Primeira apresentação do teatro, vou chamar vocês. Com certeza. Entendeu? Vamos estar lá. Chamar vocês para ir lá. Ele vai levar o bem. Eu vou levar meu filho. Leva. E é esse tipo de ação do ESG, mais do que essa questão de quanto de dinheiro eu vou gastar, quanto de investimento. Tem muita coisa. Eu entendo o que você está falando. Eu tenho me envolvido muito com conselho de empresas, conselho consultivo em empresas. Sei. E ESG é um tema que se introduz via conselho em algumas empresas que não fazem isso ainda, entendeu? Mas ainda é um aprendizado, é tudo isso que você está falando, entendeu? Mas a gente chega no conselho e começa a olhar quais são as ações de ESG que essa empresa está fazendo. E, em geral, ou é muito pouca, ou não é nenhuma. O dono tem sempre essa visão, é um custo, por que eu vou investir nisso, por que eu vou gastar dinheiro com isso, no final é essa conversa. Então, esse é um tema recorrente, que os conselheiros, hoje em dia, têm na ponta da língua, mas nem sempre os executivos e os donos e os acionistas estão interessados em ouvir ou em executar isso. Isso é um tema muito importante hoje em dia. Vou te dar um exemplo, pra você entender, Marcelo. Vamos falar de governança um pouquinho. Isso. 10 centavos de governança. Vamos lá. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Se você pegar um balaio e botar as empresas, poucas são as que se preocupam mesmo com LGPD. Nenhuma, vou colocar. Acho que poucos estão Você selecionados. chega nessas empresas que você é conselheiro e pergunta assim, quem é o DPO da empresa aqui? Caramba, O que é isso? O que é isso? agora, É isso mesmo. agora experimenta vazar um dado para você ver no que onde você vai parar. Eu tive num evento da NPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados, e a ideia deles é o seguinte, não é se, é quando. Quando? É quando Porque vai. vai e vai mesmo. E quanto maior a empresa, potencializa a possibilidade disso acontecer. E um dia acontece. Bom, isso é matemática, tá certo? Probabilisticamente, qualquer probabilidade um dia acontece, Um dia tá acontece. certo? Então, E o que ocorre com isso, Marcelo? As pessoas não falam de governança, mas essa governança que envolve a parte contábil, a parte financeira, o DRE marketing e da tal. empresa. Mas peraí, gente.
Não é só isso, governança. Não é só isso. Eu tô falando de um item, LGPD. Isso. LGPD. Esse evento... Que é lei, né? Que é lei. Um dos fiscais lá da NPD falou assim, eu vou te falar o fluxo do que vai acontecer se vazar um dado da tua empresa. E agora você entra no site da NPD, tá lá, você pode fazer denúncia direto. Denunciei uma empresa X. Chegou para eles. Eles vão no site da empresa procurar quem é o DPO. Isso. Não tem. Ele falou assim, não tem. Ele falou assim, no geral não tem. Eu já meto a caneta. Eu vou meter, pra que eu vou... Não precisa nem escalonar isso mais Pra pra que baixo. eu mando essa demanda, cara? Agora, se é quando, porque vai acontecer, eu preciso ter essa estrutura. Uma vez que eu tenho essa estrutura, porque pode acontecer, um acidente, uma situação, e aí agora eu não posso ser penalizado totalmente, né? Porque eu tenho uma estrutura, eu tenho como responder esse processo, eu tenho um relatório de investigação de incidente de vazamento de dados, eu tenho como rastrear isso. Agora, estão preocupados com isso? Não. 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 Vou dar outro exemplo. Você anda aqui, vocês andam muito aqui pela Vila Olímpia, deve andar ali, né? Sim. Os bailes da Vila Olímpia aqui, todos precisaram ser certificados pela prefeitura como livre de violência contra a mulher. Sim. Mas é só os bares? Será que uma empresa dessa maior, multinacional, não precisa ter ações relacionadas a essa questão de ser livre de violência contra a mulher? Que nem deveria, estamos falando disso aqui, deveria ser um século que nós estamos, não deveria, mas ela existe, ela é real assédio. e ela traz uma série de complicações. Isso é governança. Isso é governança. Isso é governança. Então você percebe que tem muita coisa, que um ato... Sim, tá crescendo. É isso. Agora, quando você leva isso para o conselho consultivo, dá esses dois exemplos. Como é que tá a LGPD de vocês? Como é que tá a questão de... Hã? Então falou lascou tudo, né? Falou o cara Você falou. Agora, experimenta deixar vazar o dado o tempo pra você ver o que vai acontecer. Experimenta. Se você não vai tomar uma penalização significativa por conta disso. E o custo disso? E o custo disso? E a imagem da empresa? É o custo, Não é o em termos de custo imagem. financeiro, é o custo de imagem que se torna 10 vezes pior que o financeiro. Aí você fala assim, não, mas pra que eu vou investir em ESG? Pra isso. Pra isso. Outra coisa, eu tiro, por exemplo, da Amaro. Amaro é um case mesmo que eu gosto de falar, porque muitas das minhas ideias e também do que é a teoria, enfim, por exemplo, quase 50% da empresa é mulher. Todo o time comercial é mulher, time financeiro, o CTM, que é a parte que cuida de manutenção, é uma mulher. Nós temos 2 copilotos. Quando você traz essa diversidade para a mesa, cara, as soluções são outras. São outras soluções. São outras visões do assunto. Mas eu não concordo. Eu não... Cara, você pode não concordar como pessoa. Você dá a opinião que você quiser. Aliás, a opinião que você tem contra mim é problema teu. E sempre vai ser assim. Mas uma instituição Institucionalmente é diferente. corporativa não pode tratar de modo leviano essa questão. Não pode. Com desdém. Olha quanto trabalho tem para fazer aí. Olha quanta coisa tem para ser feita nessa história. Né? Você vê, o Brasil vai sediar a COP30 o ano que vem. Acho que novembro do ano que vem é a COP30. Uma empresa tem que estar preocupado com isso. O que é que esses governantes, esses investidores vão discutir lá? Que vai te impactar. Então, isso para um conselho de uma empresa, É super relevante. a quem vai olhar isso? Precisa cutucar. Não Quem tem vai outro olhar? jeito, entendeu? O que vai olhar é o departamento de ESG, Isso. que vai chegar e vai lá em Belém, ou se não for em Belém, vai acompanhar e vai chegar no conselho, em quem é a diretoria, e vai apresentar lá, foi discutido isso, aquilo. Mas antes de chegar lá, já tem que ter as ações. Não Então, pode você vê esperar até o fim do ano que vem, ou 2026, para tomar iniciativas. Tem Esse é o tanta ponto. coisa para fazer, né? Não, tem.
Por isso que eu te gente- falo, Marcelo, que é uma onda. Eu É a sexta felizmente... onda. Você assistiu um filme chamado Caçadores de Emoção? Com Keanu Reeves, Patrick Não, Swayze. não que eu me lembre. Não lembro. Esse nome não lembro. Não, Mas então posso ter assistido. a cena final do Posso ter filme, assistido. eles são assaltantes, surfistas que assaltam um banco com máscara de ex-presidente. A última cena do filme, procurar, filme velho, né? Tô falando de velho, cara, é velho, tá? O Patrick Swayze tá sentado numa praia na Austrália, esperando a onda perfeita. Eu tô nessa aí, cara. Muito bom. Eu tô nessa aí agora, cara. Eu tô com a pranchinha aqui, ó, Esperando. e esperando. Porque vai acontecer. É mais forte do que a gente. Sim. É isso mesmo. É mais forte do que a gente. É mais forte do que qualquer conselho, é mais forte do que qualquer governo, é mais forte do que qualquer ideologia que bate na casa da pessoa, cara. Você vê, vocês viram o aeroporto de Porto Alegre lá? Nossa. Sim. Aviões e mais aviões, até o teto de água. Tá previsto que só em dezembro tem um volta avião a grande, funcionar. daqui é um DC-10 que tá parado DC-10. lá Não, no é o 727. um cargueiro lá. Um 727 da Total. 727. É um 727 da Total. Um cargueiro que tá lá. E por que eu tô falando do avião? É porque a casa das pessoas vulneráveis, essa tá todo mundo lá, coitado, manda água, manda não sei o quê. Só que não bateu na porta só deles. Né, batendo tudo. Bateu pra todo mundo. As vinícolas lá, Então, os vinhedos lá, desceu tudo. Desce. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Essa ação, que eu quero agradecer muito de vocês terem me convidado para vir aqui, para a gente ter esse papo bacana, a gente entender um pouco disso, é uma gota para ajudar as pessoas a entenderem que dá para fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. É só uma questão de engajamento, de propósito, cara. Qual é o propósito do negócio? É isso. Então, por exemplo, lá na Mário, criamos um site lá que é aviação com propósito. Porque levar a pessoa de A para B, está cheio de gente fazendo. Tá. Agora, eu estou levando você de A para B, mas eu estou levando... A minha companhia faz isso, faz aquilo. Muito Porque bom. quando o cara entende o valor, ele não se preocupa com o preço. É verdade. E às vezes ele está disposto a pagar mais para poder ter esse tipo de retribuição. E isso faz todo sentido. E o mundo mudou, cara. O mundo mudou muito. Vou contar uma experiência rápida pra vocês aqui. Eu tava no supermercado um tempo atrás. E aí eu fui comprar ração pro meu cachorro. Não, ração pro meu gato. Pro cachorro não, pro meu gato. Eu tenho um gato, o Nick. E a Patrícia, minha esposa, falou assim, ó... compra ração. Tá? Eu não gosto na área de ração, porque se chegar lá tem 10 tipos de sachê. Eu não sei qual o sachê que o gato gosta. Eu não sei, eu vou catar qualquer um. E eu tô ali olhando, pra vocês verem como o mundo mudou. E veio um pai com uma menininha, pequenininha, deve ter uns 7 anos de idade. O pai falou, a menininha falou pro pai assim, ô pai, eu preciso comprar ração pro Totó. Aí o pai, não vou comprar. Todo, Marcelo, a menininha botou a mão assim, parecendo uma xicrinha. E falou assim, pai, a gente precisa tratar melhor os animais. Porque na Arca de Noé tinha mais bicho do que gente. No. Isso aí não é. Esse daí aprendeu a tratar bem o animal. Coice de cavalo foi lindo. Bacana. Que bacana. O pai queria entrar dentro da terra. Imagina se você fosse o pai dessa Se você não criança. fosse pro céu, né? Se você não fosse pro céu. Eu queria entrar embaixo da terra. Com coice ele foi pro céu. Mas eu fui falar com o pai. Você foi falar com ele? Rapaz, não fica envergonhado não, cara. Essa é a geração que é capaz de salvar alguma coisa, porque nós não conseguimos, né? Porque, sei lá, 10, 15 anos atrás, você chutava o cachorro, você botava fogo no cachorro, você fazia uma série de maldades com o cachorro e ninguém falava nada. Com gato, coitado, então. É, O mundo mudou. mudou. Hoje, Hoje o o direito dos cachorro. animais é uma coisa séria também. É outra lei. Hoje o cachorro dorme no sofá. Antigamente era lá fora, no paninho, olha lá. O mundo pet virou um Pois. mercado Esse enorme. é outro mundo. Enorme. Esse é outro mundo. Então, tudo isso para falar para vocês o seguinte: o ESG está aí. Não sei se veio para ficar, mas eu imagino que venha para ficar, porque é uma ferramenta poderosíssima de sustentabilidade, que o francês chama de durabilidade, né? Quer dizer, como é que você quer que a tua empresa seja durável? Durar.
Você precisa ter uma causa, você precisa ter um propósito, que não é só fazer um produto. Quantas empresas apareceram, criaram produtos revolucionários e deixaram de existir? Porque não tinha um propósito. Porque não tinha um propósito. Ou porque não surfaram a onda. Não surfaram a onda, não entenderam. Kodak, por exemplo. Pois é, que tinha toda a oportunidade de fazer máquina digital, não quer. Não surfar a onda, surfar. às vezes leva a esse tipo de coisa. Então tem muita coisa para fazer, né? A matemática me ensinou uma coisa de lição que eu vou falar aqui para a gente acabar o nosso papo. Hoje eu não exerço a matemática, né? Eu estou totalmente envolvido com ESG, compensação de CO2, teatro. Falei, teatro, cara. Vou me envolver com documentário, tá muito bacana. Eu gostei dele, sabe por quê? De 3 em 3 meses dá pra chamar ele aqui, que ele é uma nova pessoa, entendeu? Verdade, Eu gostei dele por verdade. causa disso. Mas não é falta de personalidade, né? É querer contrário, buscar coisa nova, muita personalidade, que nem eu. personalidade. Lá no interior o pessoal tem a expressão que é cada enxadada uma minhoca. Uma minhoca, exatamente. E aí Com você... um propósito, né? Você tem que ter um propósito, né? O que me chama a atenção dessa vida mesmo é o propósito, né? Você envolver. A matemática me ensinou um negócio muito sensacional, assim, que é matriz de pensamento. Matriz de pensamento. Vou te falar por quê. Quando você fala com uma pessoa de exatas, matemático, físico, alguma coisa assim, ele pensa diferente mesmo. Eu hoje entendo por que ele faz isso. E onde é que isso me ajudou muito na minha vida? Não ganhei dinheiro, mas nós, pelo menos, não somos enganados. A gente acaba não sendo enganado por algumas coisas. Eu venho aqui e te trago um problema, Marcelo. Vou fazer o inverso. Você vem e me traz um problema. Eu vou gastar ali uns 10 centavos ali para poder entender o problema. Entendi? Acabou, eu não penso mais no problema. Pensa mais. Só penso em solução. Então você entrou num conselho desse. Trouxe um problema. Nós precisamos melhorar o design dessa garrafa. Esse é o problema. Entendeu o problema? Entendi. Não se fala mais do problema agora. É só a solução. E vai ter. Inúmeras. Mais de uma, inclusive. A ponto de você achar a solução ótima. Você falou assim, essa é a solução ótima. A matemática me ensinou isso. E me ensinou que é o seguinte, se é um problema, tem solução. Porque se não tem solução, não é problema. É qualquer outra coisa, catástrofe, tragédia, fim do mundo, sei lá o quê. É um problema, em algum lugar tem a solução. Vamos procurar. Mas está certo. Eu sou engenheiro. E eu sempre falo assim para jovens que me perguntam: o que eu faço quando eu crescer? O que você acha? Eu falo: olha, você... Tem muitas profissões hoje em dia, tá certo? Tem muita coisa. Mas se você não quer ser nem médico, porque tem que estudar medicina, né? Nem advogado, tem que estudar lei, faz a engenharia. Porque a engenharia, não importa o que você quiser fazer na sua vida, te ajuda a resolver problema. Esse é o ponto. A engenharia quebra qualquer problema em um monte de pedacinhos e você resolve cada um deles e pronto, entendeu? Não importa qual engenharia, te ajuda a pensar. Isso serve para a vida toda. Isso serve para a vida. E a matemática é igual. Física. Porque eu comecei a ver isso para aplicar para o meu dia a dia. E aí o que acontece com uma pessoa comum, né? Pessoa comum. Ela tenta resolver um problema criando outro problema. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Você está desempregado. É um problema? Resolve ficar sem dormir? Não. Resolve brigar com a mulher? Não. Resolve... Criou 2 problemas. Não comer? 3. Brigar com a mulher não é 2, não. Pode multiplicar por 4. Aí tem problemas temporários e os perenes. A brigar com a mulher é perene. Não, vai demorar mais para porque resolver. se ele arranja o trabalho, mas depois de 10 anos... Você lembra daquela briga? Você aprende a isolar isso aí. É isso mesmo. Fala, cara, eu não vou resolver um problema criando outro problema. E quantas pessoas você conhece na tua vida, e eu conheço também, né? Você tem a vida do camarada até de cabeça para baixo. Aí você vai ver onde começou isso. O cara estava desempregado. E ele criou um monte de problema para ele mesmo. Um monte de problema para ele mesmo, cara. Além de um que já era um bom problema para resolver, né? É uma questão de resolver, né? Então, todas essas coisas que a gente conversou aqui, né, me deixou muito feliz, né? Porque é revisitar um pouco da história da gente e saber que tanta gente ensinou a gente para aprender o que tem que aprender
e ver que dá resultado, hein? Não, isso é muito bacana. Ver Eu que dá acho resultado. as suas iniciativas, a sua vida é uma história que todo mundo tem que entender, porque realmente é uma coisa Eu, às vezes, nem fantástica. entendo, cara. Diferente. E assim, o seu propósito de vida, em termos de querer ajudar as pessoas e trazer esses assuntos e se envolver em tantas coisas ao mesmo tempo, teatro, toda essa parte de sustentabilidade, em meio ambiente e tudo mais, é fantástico, Adriano. Olha, é um grande prazer ter você aqui, ter te conhecido. A gente está chegando no final do podcast, mas a gente sempre tem 2 perguntas nesse final. A Manda. primeira A primeira sou eu que faço. Ai, que medo. Não, mas a minha é simples. Você está se envolvendo hoje com a ESG. Qual conselho você dá para um garoto, para alguém que está começando a trabalhar aí e que queira entrar no seu ramo de ESG? O Primeiro que você acreditar. faria para ele? Primeiro conselho que eu daria para ele é acreditar que ele pode fazer diferente do que está sendo feito, né? Acho que essa é uma questão muito envolvendo o que vem pela frente. Porque o ESG não é algo de imediato. Tudo que você fala de ESG é coisas para o futuro. Nada que você fizer do ESG agora é para agora. É para o futuro. Então, para um garoto que está entrando na universidade, que está querendo fazer isso aí, o primeiro conselho que eu dou para ele entra. Primeiro que você vai conhecer pessoas do bem. E alguém que esteja envolvido com iniciativas de ESG, mesmo que tenha algumas características que não são muito do bem, ele vai acabar tendo que fazer coisa do bem. Sim. Ele vai ter que acabar fazendo isso. Então você vai conhecer gente boa. Para mim, é a profissão do futuro. Vão ter inúmeras vagas no E, inúmeras vagas no S. No G nem se fala. Tá? Governança aí tá... E o pessoal bate no peito para falar de governança, mas não tá nem aí para LGPD, não tá nem aí para não sei o quê. Então, o meu conselho é: acredita, cria um propósito, se engaja, que vai dar certo. Muito bom. Show. E para terminar, a última pergunta, que na verdade são 2 perguntas. O que é a felicidade para você, Adriano? E o que te faz feliz? Rapaz, aí nós Falei vamos ter que ia gravar ser mais difícil. Aí a gente tinha que gravar um podcast só para falar de felicidade. Mas eu vou adotar. A gente pode fazer um podcast para marcar. isso, não tem problema. Mas hoje é só eu vou adotar uma definição de um filósofo chamado Spinoza, que amarra a felicidade à questão da alegria. Então, o que é felicidade? Felicidade é um momento na sua vida do qual você gostaria que nunca mais acabasse. Legal. Poucos momentos ocorreram isso na tua vida. Sim. Talvez o nascimento do teu filho, talvez a escolha da tua esposa e o teu casamento. Em algum momento você estava ali, você olhou para aquilo e falou: meu, eu queria que isso aqui nunca mais acabasse. Quando você tem esse sentimento, é felicidade. E está amarrado à questão da alegria, do que Spinoza diz, que é o ganho de potência. Não há como você ser feliz sem ter alegria. Dá para você ter alegria sem ser feliz, porque as pessoas confundem alegria com outros sentimentos, como entusiasmo, né, como empolgação, mas não é. Então, toda vez que você tem um ganho de potência e você vive um momento que você gostaria de que nunca acabasse, você foi feliz. E estou para dizer para você, esse momento que nós vivemos aqui foi um momento desse, de grande felicidade. Que bacana. Legal. Muito bom, Adriano. Muito bom. Muito obrigado. Um grande prazer te conhecer. A gente está muito contente de ter vindo fazer esse podcast conosco hoje. Isso. Muito obrigado, E eu Marcelo, Toru, muito legal. Estou muito feliz. E eu quero te ver mais vezes aqui. Para vocês que querem conhecer esse G, os trabalhos que ele fez, por onde ele passou, vou deixar na descrição do vídeo. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.